Vamos falar do acne, porque o acne muitas vezes está efetivamente associado à adolescência, mas a verdade é que ele não aparece só na adolescência. Muitas vezes na idade adulta, até pessoas que na adolescência não o tiveram, começam com manifestações de acne e penso que mais as mulheres do que os homens, verdade? Mais as mulheres do que os homens, aquilo que nós chamamos aquele acne tardio, sim, é perfeitamente verdade. E isto porquê? Porque na acne está um componente genético muito importante, mas também um componente hormonal. E como as senhoras sofrem algumas alterações hormonais ao longo da sua vida, e nós temos aqueles ciclozinhos das hormonas, por vezes há algumas descompensações hormonais que são responsáveis por voltar a haver aquela inflamação e algumas das doentinhas até costumam dizer, mas eu nunca tive em jovenzinha e agora aparece uma borbulha por tudo e por nada, muito desconfortável, sempre nas piores alturas. Mas quando a doutora diz que tem a ver com estas alterações hormonais, bom, para já, essas borbulhitas do acne aparecem essencialmente no rosto ou também podem, enfim, aparecer na zona do pescoço ou... Podem também aparecer na zona do pescoço. Nós costumamos dizer que quais são as zonas em que nós podemos falar de acne. Normalmente são aquelas zonas que são hormonodependentes, que fazem, onde nós temos mais glândulas sebáceas, que são as glândulas que estão na pele que produzem o sebo, portanto a gordura, estão associadas aos nossos pelos e, portanto, vão produzir a gordura, produzem-na em excesso e muitas vezes os sítios, os canaizinhos que drenam essas glândulas através do pelo, por vezes estão entupidos e fazem aquilo que nós chamamos os pontos negros e os pontos brancos. Ou tecnicamente o nosso nome é os comedões. E como esses canaizinhos entopem por causa da produção excessiva de sebo e também porque a formação da parede desses canaizinhos por vezes não está-se a fazer da melhor forma, eles entopem e então aparecem as borbulhas. Precisamente nas zonas onde nós temos mais glândulas sebáceas, que são a face, o pescoço e esta zona aqui da mandíbula, claro, e também no tronco. É muito frequente, e aí, sobretudo até no sexo masculino, a nível do dorso. E é acne na mesma? É acne na mesma. Portanto, porque a acne é caracterizado, nós dizemos estes palavrões assim mais técnicos, por uma inflamação da unidade pilosebácea. Pilo de pelo, sebácea da glândula sebácea. Onde é que nós temos mais estas unidades? Sobretudo na face, no tronco e aqui nesta zona do pescoço. Nos membros inferiores temos as glândulas sebáceas, são residuais ou muito, muito pequenininhas, por isso é que nós temos a pele muitíssimo mais seca a nível dos membros inferiores, das pernas, e raramente temos propriamente grandes inflamações, a não ser quando nós fazemos aquelas depilações agressivas, que fazemos então que o sítio de onde sai o pelo, a nível das pernas, pode inflamar, porque entram bactérias, nós cortamos ou utilizamos ou lâminas ou giletes ou arrancamos e faz uma inflamação, entram bactérias, então inflama, mas inflama por uma causa externa, porque nós irritamos a pele. Ou passa nas outras zonas. Na acne clássica, regra geral, inflama, porque geneticamente tem alguma probabilidade de assim vir a acontecer, isto é, são glândulas que já aumentam mais, e também porque a parte hormonal vai fazer produzir mais sebo, vai fazer com que essas glândulas sejam maiores e, portanto, vai fazer com que esse sebo em excesso possa inflamar e fazer aqueles borbulhões grandes que nós conhecemos tão bem. Doutora, antes de falarmos da parte externa, falemos da parte interna. Se isto pode ter na origem, efetivamente, uma questão hormonal, o que é que nós podemos fazer? Há alguma coisa que se possa fazer para, no fundo, controlar este ciclo hormonal e não existir? Porque há pessoas que têm acne a níveis elevadíssimos, elevadíssimos, não é? Pronto, claro. Estamos a falar de uma borbulhita de vez em quando, não é? E isso é muito pertinente pelo seguinte, se é verdade que uma borbulhinha de vez em quando todos nós podemos ter, porque a pele é natural que reage a várias coisas e aparece, e aí nós utilizamos estas coisas que depois vamos falar explicar aqui agora, não é? Que nos ajudam no nosso dia-a-dia, ou nos podem ajudar, sobretudo se não tivermos outras alternativas. Também é verdade, quando há uma inflamação muito grande, nós temos que nos correr de outros meios. Exatamente. E isso é fundamental. Eu acho que todos nós nos lembramos, e a Fátima também, no tempo pelo menos das nossas mães, tantas pessoas que ficaram marcadas e com cicatrizes, que até se brincavam um bocadinho a dizer pexigosas, não é? Que parecia bexigas, não é? De cicatrizes horríveis a nível da face, porque tiveram inflamações contínuas durante muito tempo e na altura não havia tratamentos propriamente muito eficazes. Mas para então isso. o que me está a dizer, e não perca o seu raciocínio, o que me está a querer dizer é que quando há episódios ou quando a acne aparece assim desta forma agressiva, convém uma intervenção imediata, ou seja, se deixarmos passar tempo, isto pode ter uma fatura de alguma forma? Exato, é isso precisamente.
que é, eu gostava que as jovenzinhas, e não só, as pessoas que têm de vez em quando uma borbulhita, percebam, se uma borbulha se mantém para além de 2, 3 semanas e não passa com as coisas comezinhas, convém realmente ir a um dermatologista. Ok. Porque a inflamação pode crescer de uma forma verdadeiramente rápida, porque, como estive a explicar, pode haver uma resposta a umas alterações hormonais e não só, às vezes às condições do ambiente, de uma forma extraordinariamente rápida, e essa inflamação a seguir, no fundo, resolver-se deixando uma cicatriz, e cicatriz é aquilo que, vulgarmente, nós dizemos, é uma marca que fica para sempre. E o nosso objetivo, enquanto dermatologistas, é não só resolver a inflamação, mas, sobretudo, também fazer com que não fiquem marcas e cicatrizes para todo o sempre na face das pessoas. Mas o acne pode se tornar crónico ou não? O acne pode ser crónico, não é só tornar-se crónico. O acne pode ser crónico, sobretudo se nós não conseguirmos intervencionar. Isto é, claro, se a predisposição genética for grande e se as condições da pele, isto é, pele oleosa, mais grossa, com tendência a inflamar, que produz mais sebo, portanto, todas estas condições estiverem reunidas na mesma pessoa, isto pode, ao longo da vida, ir fazendo vários episódios recorrentes e, enquanto isto existir, a acne vai aparecendo, a inflamação vai aparecendo, ora borbulhas, ora os canudões, ora os tais pontos negros, ora os tais pontos brancos, e isto vai se perpetuando. Ainda antes de nos debruçarmos sobre esta mesa, pergunto eu, para evitarmos que isso aconteça, ou seja, para evitar, de Jusuma, ou que o acne apareça, ou caso ele apareça, que não, enfim, se torne num quadro ainda mais complicado, o que é que nós devemos e não devemos fazer? Por exemplo, devemos lavar a cara mais vezes do que é o habitual, secar com uma toalha, não sei o quê. Não sei, doutora, há coisas que sim e não, de todo. De todo. Por exemplo, aquilo que acabou de referir, lavar muitas vezes, é um erro clássico que as pessoas fazem, porque se fica com a pele a brilhar, a pessoa tem tendência a lavar muitas vezes, e às vezes a lavar com produtos ainda mais desengordurantes, porque se viu a brilhar e realmente não gosta de ver. Ora, aquilo que acontece é que o nosso organismo tenta compensar. Portanto, já estimular. Exatamente. Se já tem tendência a produzir gordura, vai produzir ainda mais. Portanto, deve-se lavar a face, sim, de manhã e à noite, com um produto que seja adequado à pele oleosa, ou seja, que não desengordure em demasia, mas que retire aquilo que nós pretendemos. Para vocês, por exemplo, todos que trabalham na televisão e que têm que utilizar muitas maquiagens, é importante retirar a maquiagem sempre antes de se ir deitar, porque os cremes, as bases que nós aplicamos, porque se tem que aplicar por causa do brilho quando se está, por exemplo, em televisão, vão fazer alguma oclusão dos poros, ou seja, vão fechar um bocadinho os canais das tais glândulas sebáceas e, portanto, vão fazer com que seja mais fácil haver inflamação. Portanto, no fim do dia, um dos cuidados que é imprescindível, quer seja... Nem que me deite às 4 da manhã, nunca me deito maquilhada. Nunca. E faz muito bem. Nunca. E isso nunca é também fiz. muito importante para as jovens quando vão às discotecas e que já vêm muito tarde. Não. Sempre Rímel no dia a seguir, restos do dia anterior, não. Não. Só se eu estiver a ver mal. Caso contrário, pois que não. Porque eu acho que é realmente importante termos a nossa pele limpa quando nos deitamos. Portanto, já me falou então, não fazer lavagens em excesso, não usar produtos que ainda são mais agressivos e estimulam mais, tirar a maquilhagem convenientemente, diariamente, antes de nos deitarmos. Mais alguma coisa que devemos... Por exemplo, doutora, agora lembrei-me de uma coisa. Quando aparece o pontinho negro, a borbulhinha com aquela cabecinha branca e tal, quer dizer, espremer, não. Tocar, espremer, não. Deu-me assim uma comichãozinha agora, foi de repente. Passou-me já, até. Nós somos primatas. É quase inevitável que temos aquela tendência de andar lá sempre a mexer. Não, lamento. Não. Porque é assim... não. Se perceber, Fátima. Não, é mesmo, Fátima, a sério, não. Há algumas situações em que nós podemos mexer. O problema é que as pessoas vão generalizar. Ou seja, imaginando que já tem um borbulhão enorme e que fez aquilo que já quase um abscesso, isto é, que tem aquela cabeça bem amarela de pus e que nós percebemos que está lá o líquido, nós podemos desinfetar e fazemos isso medicamente. Eu faço isso no consultório quando tenho jovens, desinfeto primeiro, coisa que a maior parte das pessoas só vão espremer, desinfeta com um instrumento esterilizado, uma agulha, tirar só a tampinha e no fundo estou a drenar o pus que lá está e desinfeta a seguir. Agora, se vai espremer, é um bocadinho... Imagina que tem um balão aqui, que eu trazia um balão com água azul dentro e que eu rebentava o balão aqui. Já imaginou o que é que ficava aqui no seu estúdio? Claro. É aquilo que vai acontecer na pele com a Exatamente. inflamação. Se as pessoas espremem com força uma das lesões, vão espalhar a inflamação à volta e vai fazer com que a inflamação seja muito maior e que a probabilidade de fazer uma cicatriz seja francamente maior. Portanto, o espremer é preciso ter muito cuidado com isso. Eu sei que tem toda a razão, toda a razão. E por isso eu fiz a pergunta. Só fiz uma confissão a seguir à pergunta. Vá lá que tenho sorte que a natureza tem sido muito generosa comigo. Porque, olha, que eu até costumo dizer meio a brincar às jovens. Às vezes, quando lhes mostro como é que se tira algumas das coisas,
é assim que se faz, mas atenção, se disserem que eu disse isso, eu nego. Eu nego que disse isso, porque vocês vão lá para fora e depois não fazem como deve ser e é horrível. E, portanto, mais vale não fazer do que fazer a geneira. E, portanto, é para isso que os médicos também servem, os dermatologistas, está bem? Bem, então vamos falar do que é que temos aqui, doutora. Isto é, o que vamos mostrar é o que se pode usar, que não se pode usar, diga-me. Para já, gelo, o que é que temos aqui o gelo? Olha, o gelo temos aqui porquê? Porque quando existe uma inflamação, normalmente existe uma dilatação dos vasos. Está vermelho, está quente, dói. Se nós utilizarmos um produto que feche mais os vasos, digamos que vai fazer com que a dor diminua, por um lado, e que a inflamação diminua. Portanto, o gelo pode ser importante quando tem aqueles borbulhões que são grandes e que estão a doer, enquanto não vai ao dermatologista, aplica, não diretamente, porque toda a gente pensa que sabe que o gelo diretamente na pele queima, mas, por exemplo, dentro de um saquinho de plástico, simplesmente porque derrete e envolve uma toalhinha fininha, aplicar em cima e vai ajudar. Vai diminuir a inflamação e vai diminuir a dor. Portanto, este é um sim. É um daqueles que podemos utilizar. Muito bem. Ou seja, já percebi que temos aqui alguns remédios caseiros que sim. Certo. Limão. O limão tem um ácido, não é? Do ácido cítrico, tem um alfa-hidroxiácido e é uma das coisas que é importante às vezes para fazer um peeling suave. E, portanto, quando nós utilizamos a nível da pele, pode fazer uma esfoliação suave. Mas o quê? Cortar assim metade? Usar o próprio sumo do limão, passar na pele, ajuda porque faz um peeling suave. Claro que a seguir devemos lavar com água para retirar o excesso e para não ficar durante demasiado tempo. Mas até onde experimentar em casa, por exemplo, quando estão a cortar, para utilizar, enfim, como tempero, no fim, antes de deitar fora, passar um bocadinho nas mãos e vai ver que a pele fica mais suave. Vou já fazer isso. Já reparou que as embalagens do detergente da loiça muitas vezes diz com limão. Com limão porque tem uma parte acética e, por um lado, porque também faz mais macio. Portanto, isto pode realmente utilizar e ajuda. Maravilhoso. A batata, o que é que faz aqui a batata? A batata faz aqui pelo seguinte: se nós formos aos sites à procura de mesinhas caseiras, há muitas pessoas que utilizam a batata, mas a batata tem um suco que pode ser agressivo para a pele e, portanto, eu aqui diria que era um não. Há pessoas, por exemplo, as cozinheiras, quando têm às vezes feridas nas mãos e utilizam em contacto e têm que trabalhar e que estão em contacto muito tempo com o suco da batata, do alho ou da cebola, que criam inclusive alergias de contacto a estas substâncias. Nós testámos-los nas consultas quando as pessoas têm eczemas das mãos e, portanto, aqui é um não. Não é uma boa ideia porque a pele está inflamada e, portanto, está ferida e nós estamos a aplicar uma coisa agressiva em cima e isso pode fazer com que sensibilize essa substância e depois criar eczemas das mãos. Portanto, este é o não. Muito bem. Depois aqui, doutora, pasta de dentes. A pasta de dentes é um clássico que toda a gente já ouviu, que é a amiga e que é a prima que às vezes utilizam. As pastas de dentes ajudam verdadeiramente a secar as borbulhas se aplicadas topicamente só, ou seja, com um cotonetezinho, às vezes com palito só numa borbulhita que esteja bem mais inflamada, porque ela vai secar. Se puser em excesso, é uma arma de dois gumes, portanto eu diria que era um NIM, porque se aplicar em excesso vai fazer com que a pele fique mais seca, mais descamativa e aí pode originar mais inflamação. Portanto, numa borbulha ou outra muito inflamada, podemos aplicar, ajuda a diminuir a inflamação. Quando as coisas são mais ligeiras, aplicar em demasia pode ser pior. Muito bem, muito bem. O iogurte? O iogurte também pertém ao ácido lático e nós utilizamos vários destes ácidos. Recorda-se que a Cleópatra do tempo dos egípcios já usava o leite de burra para tornar a pele mais macia. Não podemos chamar de parva, não. Não, ela era muito bonita. Não, ficou era na linda. história, não é? Ficou na história, sim. E, portanto, aqui o próprio ácido lático pode fazer também uma esfoliação suave. Nós podemos usar simplesmente a nível da pele ou misturá-lo nas máscaras. Por exemplo, juntando alguns destes dois outros ingredientes que aqui estão. Então, mas isto aqui é uma sugestão para uma máscara? Pode ser uma máscara com 3 ingredientes ou pode ser só o iogurte sozinho e estes dois à parte. Ok, mas por exemplo, o iogurte, a doutora sugere que se aplique como? Na cara toda ou só no sítio onde tem acne? Na cara toda. Ok. Poupando a zona dos olhos, claro. Lavando primeiro a pele, aplica. Não esquecer que é verdade, quando nós aplicamos estes produtos com o calor da face e com o calor da pele, podem ficar mais líquidos, portanto, proteger para não fazer uma grande confusão à volta de si, mas estar ali uns minutinhos e depois lavar e a pele vai ficar mais macia. Muito bem. O mel? O mel é utilizado há milhares de anos como bacteriostático, ou seja, ele tem uma ação antimicrobiana porque as nossas abelhinhas põem também enzimas a nível do mel e dos açúcares. O mel é das coisas mais ricas que há para tudo, é mais fantástico. É uma coisa extraordinária. De tal forma que até já se utiliza em pensos para as úlceras de perna, para as feridas. A sério? É verdade.
Existem curioso. pensos de mel, já fabricados para ser mais fácil de aplicar do que aplicar diretamente assim nas feridas, que ajuda a destacar aquela pele morta e tem uma certa ação antimicrobiana. Portanto, aqui aquilo que nós queremos é a ação antimicrobiana do mel para aplicar a nível da face. Mas de novo no rosto todo, doutora? E nas zonas onde temos mais lesões, essencialmente. Okay. E aqui juntamos... Desculpe interromper. Colocamos... sim, então diga o que é que juntamos, para já lhe faço as perguntas de quanto tempo é que deixamos antes de retirar. Uma tacinha, atenção porque não estamos a fazer um bolo, portanto não é necessário fazer uma grande quantidade, naturalmente. Uma tacinha portanto, pequenina. uma tacinha pequenina, uma colher de sopa ou uma colher de chá daquelas grandes. Juntamos meia colher de chá desta especiaria que aqui está, que é o açafrão das Índias, também chamado de curcumina, que é uma das especiarias mais utilizadas a nível da Ásia, que dá aquela cor amarela ao caril e que nós gostamos tanto de ver, mas aqui aquilo que nos interessa, naturalmente, não é a cor, aquilo que nos interessa é a ação anti-inflamatória que a curcumina tem, ou que o açafrão das Índias Por isso é tem. que algumas pessoas até põem nos batidos que bebem, porque é uma especiaria super anti-inflamatória. Exatamente, Boa, tem boa. um certo poder anti-inflamatório. Misturado com mel, é uma máscara excelente para quando nós estamos com a pele um bocadinho mais vermelha, mais irritada, porque diminui um bocadinho essa inflamação e, portanto, fica melhor, naturalmente. Doutora, mas quando fazemos essa aplicação, deixamos quanto tempo antes de retirar? Cerca de 5 minutos. 5 minutos, depois retiramos com água. Depois retiramos com água, lavamos e depois podemos pôr um dos nossos cremes habituais que não sejam muito oleosos, porque estamos a falar de pele oleosa. Portanto, Exatamente. em rigor, deveria ser um hidratante próprio para a pele oleosa que não tenha demasiada gordura. Está bem? Por fim, que tenho eu ali? Por fim, tem ali a vulgar aspirina, porque nós às vezes viajamos e as senhoras que têm aquelas malas que é um poço sem fundo costumam levar sempre aspirinas com elas e não levamos os nossos produtos todos porque nos esquecemos disto ou daquilo. A aspirina, claro que é utilizada também para as dores de cabeça, mas nós também utilizamos na dermatologia muito para fazer peelings. Portanto, há peelings com sério? ácido salicílico, porque ácido salicílico utilizamos, sim senhor. Claro que normalmente nós mandamos formular a nível da farmácia com a concentração que nós pretendemos, ou compramos soluções já fáceis, já feitas, porque são mais fáceis de aplicar. Mas em última instância, se nós esmagarmos uma aspirina, juntarmos um bocadinho de água e pusermos em cima de algumas das lesões, tem realmente um efeito anti-inflamatório. Mas e deixa-se por si quanto próprio. tempo, doutora? Ou Cerca dos deixa-se? 5 minutos. Não, não se deixa. Não se deixa assim por aí. Não se deixa porque senão pode fazer uma queimadura, se for uma coisa muito concentrada. Mas deixa-se uns 5 minutos ou até começar a sentir um ardor e depois retira e mais uma vez a seguir aplica um hidratante. Que engraçado. Olha, muito honestamente, com a aspirina nunca ouvi falar. Não sabia que podia ter este efeito tão, é verdade. Nós tão usamos, eficaz, não é? É verdade. E nós utilizamos muito, precisamente na acne, fazer peelings de ácido salicílico, que são peelings excelentes porque têm menos efeitos secundários, não provocam, não têm tanto risco e não são tão difíceis de utilizar como os peelings de ácido glicólico, que nós também utilizamos muito a nível da estética, mas que, se forem mal aplicados, podem realmente fazer, às vezes, umas descamações e umas queimaduras importantes. O do ácido salicílico, regra geral, é muito bem tolerado e mais fácil de utilizar. Doutora, em relação a este tema estamos conversadas, mas não a deixe ir embora, já que está aqui, aproveito. Como temos esta indicação de que a temperatura vai baixar muito, cerca de 10 graus em algumas regiões do país, e, portanto, vai estar realmente muito frio, enquanto dermatologista, pergunto-lhe 2 conselhos para que as pessoas possam enfrentar este frio. A nível de pele, obviamente, não é do que estamos a falar. Lembrar-se que, por melhor que seja a pele, quer seja oleosa, quer seja seca, que devem utilizar um hidratante antes de sair de casa, adequado ao tipo de pele, mas que devem sempre aplicar um hidratante, porque ele vai, no fundo, aumentar a elasticidade da pele e aumentar um bocadinho a nossa defesa natural da barreira cutânea, que é a nossa pele em relação ao exterior. Nos sítios mesmo de montanha em que haja ventos, lembrarem-se também que as roupas, os cascóis, são para ser utilizados porque fazem uma barreira física em relação ao frio. Portanto, era essencial fazer isso. Ao fim do dia, quando chegam a casa, utilizarem hidratante e sempre a seguir ao banho. Aplicarem também um hidratante a nível da pele, sobretudo a nível das zonas mais secas, que aqui será o caso das pernas e dos braços. Que se ressentem sempre muito com o frio, inevitavelmente. Bom, doutora, para já quero agradecer todos os seus ensinamentos relativamente ao acne e também estes conselhos finais, já que estamos todos atentos e queremos ajudar os nossos espectadores a passarem melhor estes dias, que vão ser assim durinhos a nível de temperatura. Muito obrigada e um ótimo ano para si, que ainda não a tinha visto. Um grande aplauso. Obrigada.